Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre as principais ordens de importância agrícola. A gente fez um breve comentário sobre a importância das pragas e agora a gente vai falar das principais ordens propriamente dita, né? Aqui a gente tem como ordens de importância agrícola, eu vou relacionar e depois a gente vai falar sobre cada uma delas. A ordem Coleóptera, Lepidóptera, Ortóptera, Hemíptera, Hymenóptera, Díptera, Mantódia, Neuróptera, Isóptera, Tisanóptera e falar um pouco também dos ácaros, né? Porque os ácaros também têm uma importância muito grande e a gente não comenta nada sobre eles. Então vamos falar das principais ordens, comentar um pouco sobre cada uma delas. A ordem Coleóptera, né? Como a gente já falou lá quando a gente está falando de morfologia de insetos, sobre dificuldade de voo e outras características, nós vamos repetir um pouco sobre isso. A ordem, a Coleóptera é considerada a ordem com o maior número de espécies de insetos, a ordem Coleóptera, com aproximadamente 350 mil espécies, só a ordem Coleóptera. O nome Coleóptero vem de coleus, que significa caixinha, e estojo, ou estojo, né? Caixinha ou estojo, é onde se guarda alguma coisa, né? E ptera, que significa asa. Então é uma caixinha ou estojo onde guarda a asa. Isso porque, se você olhar aqui, esse coleóptero, que pertence aos escaravelhos, né? Você vai ver que o primeiro par de asa está aqui, ó, ele não muda nada. E o segundo, ele é maior que o primeiro. Mas se você olhar aqui, você não vê o segundo par de asa. Mas se ele é maior que o primeiro, como que ele não aparece? Significa que o segundo par de asa ele dobra. Ele fica dobrado e escondido embaixo do primeiro. Quando esse inseto vai alçar voo, ele abre o primeiro par de asa, né? Abre, e o segundo par de asa ele se expande. E aí esse inseto consegue voar. Claro, com uma péssima capacidade de voo, já que o primeiro par de asa tem basicamente essa função, só de proteção. Não tem a função de voo. Então, é um inseto que tem um voo curto e um voo meio desengonçado, né? A gente já comentou em outras oportunidades, né? Quem fez já outras disciplinas comigo, e até a questão lá da entomologia geral, a parte de morfologia de insetos, a gente falando sobre esses indivíduos, capacidade de dispersão, ou às vezes, por exemplo, você está andando de moto, de repente sente como se fosse uma pedra batendo na viseira do capacete. E que na verdade não é uma pedra, na maioria das vezes é um besouro que vem voando e ele não desvia de você, ele bate, tá? Então por isso que a gente tem que manter a viseira fechada, né? Sempre, né? Para evitar que bata no rosto, bata no olho e tenha um problema muito mais sério. Então é um indivíduo que não tem um voo equilibrado, uma aerodinâmica que faça ele ter um bom equilíbrio de voo, né? E boa capacidade de voo também. Então o tamanho, ele pode variar de insetos minúsculos, bem pequenos, com aí aproximadamente 1 milímetro, ou menor, não digo menor, mas aproximadamente 1 milímetro, a insetos bem grandes, menor que ou maiores que 200 milímetros, né? Então, aproximadamente 200 milímetros. Um pouco maior, um pouco e menor também. Então, você tem insetos muito pequenos e insetos bem grandes, tá? Pega os escaravelhos, tem insetos bem grandes. O desenvolvimento, ele é um holometabólico, a gente já comentou, inclusive na aula anterior, que faz parte do assunto da terceira avaliação.
Os insetos holometabólicos, eles passam por 4 estágios de desenvolvimento. Ovo, larva, que pode durar aí de 2, 3 equidizes até chegar a 15 equidizes, tá? Um número bem grande. Quando o inseto, às vezes, ele tem uma fase larval bem de meses a anos, então ele tem um número de equidizes bem elevado. Estágio de pupa e estágio adulto. Então passa por esses 4 estágios de desenvolvimento. Então é o que a gente chama de metamorfose completa ou desenvolvimento holometabólico. Eles são insetos que a gente chama de insetos polífagos. O que é um inseto polífago? É aquele que se alimenta de várias espécies de plantas hospedeiras. Então, o alimento dele é bem variado em termos de espécies. Então, isso, quando na aplicação agrícola, se torna o quê? Um pouco mais difícil de você realizar o controle, fazer um manejo. Por quê? Porque é um inseto que se alimenta tanto de culturas quanto das espécies nativas, plantas daninhas. Então, de culturas às vezes que não é o nosso objetivo de cultivo, né? Então elas estão presentes ali em volta e elas terminam sobrevivendo nessas plantas quando não tem a cultura no campo. Então temos que ter cuidado, já que são pragas polífagas. Qual a importância agrícola? Elas são importantes tanto como pragas, que você precisa realizar o controle, como predadores. Então você tem muitas espécies que são predadoras e a gente tem que preservar num planejamento de manejo integrado de pragas. Então a gente precisa preservar os que são inimigos naturais e realizar o manejo em termos de controle das que são consideradas pragas. São indivíduos, né? Aqui, ó, a cabeça são arredondados ou com alongamento formando o rosto, tá? O rosto, a estrutura de alimentação. Os ocelos geralmente estão presentes em o rosto, pessoal. Você vai ter, por exemplo, alongado, no caso bicudo algodoeiro, a Rhynchophorus palmaro, que é a broca do coqueiro. Então, você tem um prolongamento da cabeça. Os ocelos, que são os olhos simples, geralmente estão presentes em larvas e raros em adultos. A gente viu isso lá em morfologia da cabeça do inseto. Então tem olhos simples, vocês lembram disso. Então a gente não vai ficar perdendo muito tempo aqui, já que vocês viram lá em morfologia. Olhos compostos, laterais, elípticos ou circulares. Os olhos compostos estão presentes nos indivíduos adultos. Claro, estão presentes também indivíduos jovens. Tem alguns jovens, por exemplo, ninfas, que esses olhos estão presentes. Aparelho bucal é do tipo mastigador, ou seja, tem mandíbula, tanto os predadores quanto as pragas. Então eles cortam o alimento, eles causam dano físico no alimento, tá? É diferente, por exemplo, da ordem hemíptera, que são os percevejos, cigarras, cigarrinha, mosca branca, que agem de forma diferente. A gente vai ver mais para frente. As antenas são curtas ou longas. Você tem insetos com a antena bem curta, mas tem outros com a antena maior que o corpo, que vão de 2 a 60 artículos, ou seja, cada partezinha da antena, que são geralmente 11. Geralmente, mas pode chegar até 60, né? Simples ou ornamentados. Então você vai ter uma situação assim, de uma antena simples até uma antena que é bem ornamentada. Beleza. Quanto às pernas, pessoal, a gente já viu também. As pernas, elas podem ser ambulatórias, ou seja, preparadas para andar. Elas podem ser fossoriais, cujo primeiro par de perna ele é preparado para cavar o solo. Exemplo que a gente tem são os rola-bostas, né? Cujo primeiro par de perna ele é preparado para cavar, já que esse indivíduo enterra os bolos fecais.
tá? Para manter esse bolo fecais distante de outros insetos, como também para manter a umidade desse bolo fecal enquanto suas larvas se alimentam. Então, eles enterram até mais de 1 metro de profundidade. Então, essas pernas têm que ser preparadas para cavar o solo. Elas podem ser natatórias, ou seja, existem besouros que são de ambiente aquático. Então, eles precisam ter as pernas serem mais achatadas e terem cerdas ou pelos que facilitam com que essas pernas funcionem como um remo. Então ele movimenta a água dessa forma. Quer dizer, ele se movimenta jogando a água para trás como se fosse um remo. Quanto ao abdômen desses indivíduos, eles são sésseis, com 9 a 10 urômeros. Ele é chamado de séssil aderente, ou seja, o abdômen e o tórax, se você olhar, ele é uma continuidade do outro, não tem nenhuma cinturinha ali separando um do outro, como é o caso, por exemplo, de uma vespa, que tem o abdômen, ele é pedunculado. Tá? No caso do coleóptero, ele tem um abdômen do tipo séssil aderente. Geralmente recoberto pelo élitro, que é o primeiro par de asa. Então, o primeiro par de asa cobre tudo, você não vê, precisa virar ele para perceber isso. Exceção dos braquiélitos e exposição do pigídeo, né, no caso, né? Tá, quanto aos coleópteros, pessoal, existem várias famílias que pertencem à família de importância agrícolas presentes nessa ordem. Nós temos aqui Scarabeide, tá? Nós temos vários, inclusive, que são praga de solo, sua fase larval é praga de solo. Nós temos aqui um exemplo, pão de galinha. Essa larva ela se alimenta no sistema radicular das plantas. Coccinellidae você tem as joaninhas, aqui são inimigos naturais, são predadores. Meloide, temos aqui o exemplo mais, são pragas. Tenebrionidae se alimentam de grãos e outros materiais. O pessoal utiliza muito isso aqui para alimentação de pássaros, as suas larvas para alimentação de pássaros, também é utilizado para pescaria como isca. Cerambicidae, aqui os cerambicidas eles representam uma grande quantidade das brocas de troncos, brocas das plantas, ou seja, os maiores problemas são verificados, os maiores são verificados em plantas perenes, principalmente a fruticultura e espécies florestais. Crisomelidae, nós temos insetos desfolhadores, entre eles as vaquinhas, tá? Então, são insetos que causam grande desfolha, redução de área fotossintética da planta. A família Curcurionidae, onde nós temos, por exemplo, moleque da bananeira, que é a principal praga da banana, Rhynchophorus palmaro, que é a principal praga do coqueiro. Nós temos alguns carunchos, que causam problema em milho, principalmente, mas pode ocorrer em trigo, arroz, feijão e outras culturas. Nós temos os escolitídeos, Scolitidae, né, família, que representam um grande número de brocas, também de plantas vivas, como por exemplo de madeira armazenada. No caso, por exemplo, forro de casa, forro de madeira, nós temos problema sério com Scolitidae, tá? Então, são insetos pequenos, mas nós podemos ter insetos um pouco maiores, mas representam uma grande quantidade de insetos bem pequenos, tá? Praga de cupuaçu, nós temos Scolitidae causando sérios problemas tanto em fruto quanto em tronco. Broca. Nós temos também a família Bruchidae, o nome já fala, são brocas, né? Brocas de tronco, de espécies principalmente perenes,
entre florestais e frutíferas. Falando da família Scarabeide, nós temos aqui, são indivíduos com antena do tipo lamelada. Então a gente consegue ver aqui, ó, são antenas pequenas, mas que ela apresenta a estrutura, parece folhas paralelas. Tíbias anteriores mais ou menos dilatadas, que são preparadas para cavar o solo, com as margens externas denteadas, ou seja, preparadas para cavar. As larvas são subterrâneas, ou seja, tem representando que são os pão de galinha, que se alimenta do sistema radicular das plantas, e do tipo escarabeiforme, o formato dela, ela vem aqui, ó, tá? Você vê aqui pernas, tá? Na região próximo da cabeça, o resto não tem, e ela tem essa expansão no final do abdômen, onde está principalmente o trato digestório. A gente conhece como um coró das pastagens, também ocorre em plantas agrícolas, ou conhecido também como bicho-bolo. Dilobidérus obiderus é a principal espécie que causa problema, pertence a Melontidae, né? Uma família. Deixa eu ver aqui, espera só um pouco. Você vê aqui os orifícios de entrada, né? Causando problema em milho. Aqui na cultura da soja também é problema, a gente vê o coró da soja, Filófaga cuiabana. Então aqui é o que acontece, né? Elas formam pequenos abrigos, é como se fosse uma câmara, onde ela fica se alimentando do sistema radicular. Então, ó, ao longo de todo o sistema radicular, ela fica se alimentando e vai definhando a planta com certeza. Então, é um problema que a gente tem. Aqui temos ainda na ordem Coleóptera, a família Coccinellidae, que são as joaninhas, conhecido como joaninha, não só a vermelha, mas nós temos várias outras características que a gente vai ver aqui. Olha lá as características. A quanta joaninha? Todas elas são predadoras. A gente acha que joaninha só é isso aqui, ó. Não. Todas essas são joaninhas. Aqui no caso nós temos 3, 6, 9, 12. O corpo em geral é arredondado da joaninha. E a gente vê aqui. Geralmente, mas tem umas mais compridas, né? Cabeça escondida sobre o protórax, a cabeça fica quase que desaparece. Antenas com 8 a 10 segmentos. As antenas são pequenas. E os élitos de cores vistosas, ou seja, bem colorido o primeiro par de asa, que são as asas duras. São indivíduos predadores, tá? Isso não significa que uma ou outra espécie não cause algum problema, como por exemplo a espécie de joaninha que causa problema em abóbora, transmite, se eu não estou enganado, uma bactéria. Então, mas a maioria das joaninhas elas são predadoras. Dentro ainda da ordem Coleóptera nós temos Meloide, família Meloide. Então tem um bichinho aqui que até na cultura do pimentão é conhecido como burrinho. Tá? Então, várias espécies conhecidas como vaquinhas. A cabeça bem separada do tórax, você vê aqui, ó, bem separado do tórax, a cabeça. Tá aqui, ó, tórax. O tórax ele começa aqui, tá? A cabeça tá aqui. Então, o tórax vem até aqui. E abdômen a gente não percebe, mas a separação da cabeça em relação ao tórax a gente percebe muito bem. Exemplo, nós temos o burrinho, isso aqui é conhecido como burrinho, Picaute atomária, é uma praga em pimentão. Isso a gente vai ver, pode atacar berinjela, giló, mas tem uma preferência muito grande pelo pimentão. Batata, ó, é uma praga de batata, tomate, fumo e aí vai, né?
Outra família é a família Tenebrionidae, tenébrio. Tem coloração uniforme, a negra, ou parda, fosca, ou brilhante. Então tem todas essas variações. Ó, olha essa em relação a essa. Ó. Então tem diferença. A parda em relação ao preto, né? Antenas são curtas, filiformes, quer dizer, elas são finas, podem ser clavadas ou serreadas. Aqui em forma de uma clava, desculpa, aqui é filiforme, aqui em forma de uma clava, ou seja, a extremidade ela é mais larga e a base ela é mais fina, então chama clavada. Ou pode ser serreada em formato como se fosse uma serra. Antenas, as pernas são ambulatórias, ou seja, as 6 pernas elas são com características iguais, significa que esse indivíduo é preparado para andar. E atacam produtos, geralmente produtos armazenados, grãos armazenados, tá? Bastante utilizado para a alimentação de e para a pescaria, a gente já tinha comentado. Outra família da ordem Coleoptera é a famosa Cerambycidae. Esses indivíduos possuem antenas muito longas, até 11 segmentos. Se você olhar aqui, existem espécies cuja antena é muito maior que o próprio corpo. Então, quando a gente vai montar esses insetos, geralmente nós temos que enrolar a antena, ó. Logo que ultrapassa o tamanho do corpo, enrola pelo tamanho que ela tem. E dificultaria muito guardar ela nas caixas entomológicas. Eles são conhecidos como serrapaus. Eu acho que vocês já ouviram, já viram galhos cortados que você olha, parece que alguém serrou com um serrote. E que na verdade são o quê? Esses indivíduos aqui, eles fazem o quê? As fêmeas colocam os ovos nos galhos. Só que as larvas só se desenvolvem se a madeira estiver entrando em processo de decomposição. Então o que é que eles fazem? Fazem buracos e colocam os ovos e em seguida vão lá e cortam o galho. Para quê? Para que esse galho entre em apodrecimento, no estágio de apodrecimento, e aí sim as larvas possam se desenvolver bem. Também estratégico, né? As peças bucais são bem desenvolvidas, claro, imagine para serrar um galho. Né? Vivem associados a plantas onde se criam. Então, eles foram criados ali, geralmente eles ficam associados ali, causando problema. Larvas. As larvas, elas permanecem no lenho e casca. Podem atacar a parte lenhosa e também a casca. Os adultos pode se alimentar de frutos e serram os ramos, né? Mas as larvas são as principais causadoras dos danos na parte lenhosa. Outra família da ordem Coleoptera são os Chrysomelidae. Um problema que a gente tem para nossas culturas, principalmente culturas anuais e olerícolas. A família Chrysomelidae, a gente tem alguns representantes, eu vou mostrar esse aqui que é bem conhecido entre nós, que são vaquinhas. Claro, esses 3 aqui são os mais conhecidos. Diabrótica speciosa, chamada de brasileirinha ou patriota. Nós temos aqui embaixo o Cerotoma, nesse caso o gênero Cerotoma é a espécie arcuata. Nós temos gênero Cerotoma e tem outras espécies pertencentes ao mesmo gênero, mas essa aqui é o arcuata, é o que ocorre mais. E aqui nós temos o gênero Colaspis, são várias espécies. Também tem um Colaspis, tem várias e outros gêneros também causam problema. Então a cabeça total ou parcialmente encaixada no protórax, ou seja, bem encaixadinho, a região que antecede a cabeça e vem logo após o tórax, né? As antenas são curtas, clavadas ou captadas. Clavada está aqui, ó, antena curta,
mas não clavada, e aqui antena clavada. Aqui algumas espécies de importância agrícola, algumas, né? Nós temos vários, muitos deles estão na forma de gênero só, mas existem várias espécies, como aqui, ó, Colaspis, gênero Colaspis, gênero Acalima, a gente verifica muito também em culturas, gênero Diabrótica, gênero, ó, Diabrótica também, ó, características diferentes. Aqui ocorre mais pra gente essa aqui, ó, brasileirinha. Nós temos aqui, ocorrem essas duas, a gente verifica a presença dessas duas, a gente vai mostrar aqui. Outro gênero Acalima, aqui no caso uma espécie, Acalima bruxil, né? Ceroton marcuata, Diabrótica, ó, Diabrótica, 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 Diabrótica. Então tudo isso aqui é diabrótica. Se você olhar a pigmentação do élitro, é diferente, tá? E assim vai. Aqui é diabrótica também, aí já é mais escuro, né? Diabrótica também. E outras, né? Então, a gente tem uma variação muito grande. Isso aqui é o que a gente chama de vaquinhas, ou seja, insetos desfolhadores, cujo período crítico das plantas é principalmente a fase inicial do desenvolvimento dessas plantas. Então temos que ter muita atenção, porque além das lagartas que causam desfolhas, esses insetos causam desfolha intensa também, então a gente tem que manter eles sob controle. Outra família da ordem Coleoptera é a família Meliridae. Aqui, no caso, tem um exemplo, a espécie Astilus variegatus. É conhecido como laiva angorá, ou também conhecido também como vaquinha, já que causam desfolhas. Ele é praga principalmente do milho e da soja, ou seja, daquela sucessão de culturas. Primeiro vem a soja, depois o milho. E essa praga já está ali, ela se adaptou às duas culturas. Então aqui nós temos o adulto, o élite tem a coloração parda, creme, vamos dizer assim, creme papado, com manchas pretas. E as larvas, pessoal, são esse aqui, ó. Às vezes a gente vê no solo, não dá tanta importância, mas isso aqui são larvas desse inseto. Dentro da ordem Coleoptera, nós temos também a família Curculionidae. E ela recebe esse nome Curculionidae basicamente por essa estrutura aqui, o prolongamento do rosto, a cabeça, né? Você pegar aqui, ó, isso aqui é a cabeça. Onde fica o aparelho bucal? Aqui, ó, na extremidade dessa estrutura. Uma antena, onde fica. Então, é uma família numerosa do reino animal. Tem muitos representantes. Tem a cabeça prolongando assim um rosto, ou seja, uma estrutura como se fosse o rosto de um percevejo. A gente vai ver depois o rosto, né, no caso do percevejo, mais para frente. As antenas geralmente são genículo captadas. A estrutura como que é captada, porque tem uma estrutura bem larga na ponta, tipo clavada, genículo clavada, não captada ou clavada, articulando-se no meio do rosto. Então, se eu olhar aqui, ó, o meio do rosto, você tem antena. Atacam arroz, bananeira, algodão, palmáceas e aí vai. Então tem um leque muito grande de plantas hospedeiras. Claro, com as suas especialidades. Não é que a mesma espécie ataca um número muito grande de plantas. Não. Você tem uma espécie, por exemplo, você pega antonômos grandes, que atacam principalmente algodão. Você pega cosmopolites sórdidos. Aqui é o leque da bananeira.
Então ele pega principalmente o grupo que envolve aí a banana selvagem. Então tem um grupo. E aqui ataca o que? É caruncho, né? Você tem atacando de grãos armazenados, atacando grãos armazenados. Então é uma espécie importante, principalmente quando a gente pensa em banana e algodão. Dentro da ordem Coleóptera ainda temos Scolithidae, né? Medem cerca de 0,5 milímetro de comprimento, ou seja, você tem indivíduos bem grandes e pode ter indivíduos tão pequenos que pode medir menos que 1 milímetro. Tem cor uniforme escura, geralmente é escura, mas pode ter uma coloração parda também. O corpo é cilíndrico. Os hélitos são truncados com dentes e dentículos. Ela é conhecida principalmente, o seu principal representante é conhecido como broca do café. Tá, mas é indivíduo que ataca também. É broqueador de frutos, aqui é broca do café, mas pode atacar cupuaçu, pode atacar outros frutos, principalmente aqueles de casca mais dura. Atacar os troncos, atacar fogo de casa e aí vai, móveis. Então temos que ter muito cuidado. Nós temos também a família Bruchidae. São carunchos que atacam principalmente sementes de leguminosas. Isso aqui é muito comum. E eu acredito que vocês já tenham visto isso aqui atacando feijão. Alguém já viu uma broca do feijão? Se não viu, já comeu. Com certeza. Por quê? Porque ela entra no feijão e enquanto ela está se alimentando dentro, ela deixa como se fosse uma pequena porta. Você olha, você vê um sinal circular, como se fosse uma tampinha. Se você abrir ali, você vai ver um orifício. Se você abrir esse grão de feijão, você vai encontrar a larva lá dentro. Mas claro, uma vez que você cozinhou isso aqui, ele vai ficar com a cor do feijão, do caldo do feijão. Professor, mas se for feijão branco, tá? Pode ser que o adulto se destaque em relação ao caldo, mas a larva é branca, então não vai se distinguir. Se o feijão é um feijão carioquinho, um feijão preto, ele vai ficar tingido, tanto o adulto quanto a larva, com aquela coloração. Então, você come e nem percebe, porque é muito pequeno. Então, o caruncho que ataca principalmente sementes leguminosas. O hélito é encurtado, né? Que não cobre a extremidade apical do abdômen. Então, é pequena a antena. Ou, desculpa, aqui é o hélito, né? Hélito é encurtado, que não chega até o final do abdômen. Você dá uma olhada aqui, ó. Não cobre todo o abdômen. Corpo é ovalado, formato oval. Cabeça livre, na maioria dos casos, se eu olhar aqui a cabeça é livre. Rosto curto, ou seja, o aparelho bucal é curto e achatado. Beleza, terminamos? Não. Nós temos aqui na ordem Coleóptera também a Nobiidae, é outra família. E aqui é conhecido como caruncho do pão, ou caruncho do trigo. Ataca o trigo. É comum, às vezes, a gente guardar o trigo. Você abrir o pacote de trigo e acha porque abriu ele, está dentro do prazo de validade, não tem problema nenhum. No entanto, se esse trigo foi armazenado numa condição de alta temperatura, esse indivíduo pode colocar o ovo na embalagem e quando a larvinha, né, quando se transforma em larva, ela entra no pacote e vai se desenvolver dentro. Ou também o ovo pode vir dentro do próprio pacote de trigo, da farinha. Então é interessante quando você vai usar a farinha de trigo, abrir um pacote e colocar na geladeira, parte de baixo normal da geladeira, não no congelador, parte de baixo. A temperatura vai em torno de 5 graus Celsius. E aí para o desenvolvimento desse ovo ou das larvas em início de desenvolvimento. Segunda recomendação, sempre peneire a farinha de trigo antes de usar para qualquer coisa.
Porque senão você vai ter lá, eu peguei 100 gramas de farinha de trigo, às vezes 50 pode ser larva. Então tome muito cuidado. Aqui temos o nome da espécie, né? Stegobium paniceu. Paniceu já vem de panificação, né? Então de farinha de trigo. No caso aqui o Protórax convexo, essa região, né? Eritus estriado, aí tem o érito estriado. Se pegar é como se fosse linhas aqui, ó. É uma característica. Paramos por aí? Totalmente não, mas vamos só ler aqui. Ficou muito pequeno aqui, e não tem como a gente dar um zoom. Deixa eu ver se tem como a gente dar um zoom. É que tem sim, tem como dar um zoom. Então, ó, coleóptero. É só um lembrete aqui. Pequenos e grandes, com frequência robustos e compactos. Só um resumo. Fortemente esclerotizados ou encouraçados. Mandibulados, com asas anteriores modificadas em hélitos rígidos, que é o primeiro par de asa, que cobre as asas posteriores mantidas dobradas quando em repouso. Ou seja, se ele não está voando, ele esconde o segundo par de asa embaixo do primeiro. Pernas modificadas de várias formas, tem vários tipos, na maioria das vezes com garras e estruturas adesivas. No caso, estrutura adesiva, o besouro aquático, quando ele vai acasalar, precisa ter no final das pernas, principalmente o primeiro par de perna, ser adesivo para se prender a fêmea. Nos estágios maturos, larvas, terrestres ou aquáticos, né? Pode ter esse tipo de perna. Com cápsula cefálica esclerotizada, então ele é dura, mandíbulas oponíveis e em geral com a perna torácica com 5 artículos, sem brânquias abdominais ou glândulas de seda no lábio, como é o caso dos lepidópteros. Então esse é um resumo geral em relação aos coleópteros. Pessoal, vamos parar por aqui, só da família, da ordem coleóptera, e as outras ordens vamos falando nas aulas subsequentes. Obrigado.